As alianças são um fenômeno global, né? Porque não adianta você ter navio grande se o navio grande não operar a plena capacidade. Você tem navio grande para ter ganho de escala. Se o navio grande anda vazio, você tem ganho de prejuízo e não de lucro. Então, os armadores precisaram se juntar para que, operando esses navios grandes a plena capacidade, reduzisse o custo unitário de transporte. E a gente está agora, talvez nos últimos trimestres ou nos últimos anos, falando muito de lucro dos armadores, né? É, mas a gente não pode perder de vista, né, que de 2008 a 2018 esses caras rasgaram 100 bi dos acionistas, né, numa época que a navegação estava muito ruim e que daí surgiu o navio grande, né, para diminuir o custo unitário e os caras conseguirem ganhar um pouco de dinheiro. Ponto. É, Existe dois formatos aí, né? Quando esses serviços foram criados, eles foram criados de maneira a maximizar a cobertura comercial, os pares de portos, né? Para atender a maior quantidade possível de pares de portos e, com isso, evitar custos de transbordo, e esse foi o modelo predominante. Até que a gente viu, como você bem disse, né, o fim do joint da MSC com a Maersk e o surgimento da Gemini, né, da Maersk com a Hapag, que partiu para um outro modelo, né? No modelo anterior, o navio na longa distância, né, ele andava cheio, mas a hora que ele começava o pinga-pinga nos portos, ele ficava vazio, e aquilo é ineficiência, aquilo é custo. Então a Maersk e a Hapag passaram para o conceito de hub and spoke. E o que a gente viu, o que a gente está vendo, os primeiros resultados, né, do Gemini, em termos de integridade de schedule, né, de pontualidade para o importador, o exportador, tem funcionado muito bem, né? Então, eu vejo com muito bons olhos assim a questão dos joints, né, dos VSAs, das alianças que permitem você maximizar o uso daquele ativo, sempre a plena capacidade, sem deixar ele num congestionamento parado, que isso é custo, né? E eu arrisco te dizer, Tércio, lá em 2012, 2013, a navegação ainda tomando aquele susto, né, da crise lá do hipotecária dos Estados Unidos, com resultados muito ruins, negativos em sua maioria, e a Maersk solta um balanço ali dizendo que os resultados dela estavam positivos porque ela tinha partido para o Triple E, né? Os navios grandes e conseguiu ter escala. E o que a gente viu nos anos seguintes foram todos os armadores partindo para os estaleiros para encomendar navios grandes, para também melhorar os resultados por meio do ganho de escala. Não me surpreenderia se agora, com os resultados do Gemini, né, a gente visse outros armadores ou outras alianças também considerando a possibilidade de fazer esse hub and spoke, né, para maximizar o uso, né, dos navios. Para fazer um gancho com o tema na nossa discussão essa noite, é, parte do sucesso do Gemini é por conta, invariavelmente, do modelo Hub and Spoke, né? Mas outra parte importante do sucesso do Gemini é que eles estão operando majoritariamente em terminais próprios, né, da Maersk e da Hapag. E isso dá uma flexibilidade operacional maior e eles otimizam tanto o navio quanto o terminal.
Então, a gente não está falando aqui de teoria, a gente está falando de resultado do que a gente já viu nos últimos trimestres aí.